Nesse vídeo nós iremos falar sobre emoções. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Kennedy Moraes aqui mais uma vez, nesse vídeo para falarmos sobre emoções. Emoções é um assunto de extrema importância. Muitos hoje são como escravos das emoções, são dominados pelas emoções, só agem debaixo das emoções e muitas das vezes é porque a pessoa não entende as emoções, não entende os componentes, o seu funcionamento e assim acaba sendo levado por essas emoções. Não que você sabendo sobre as emoções você vai se tornar o super racional ou o dominador das emoções. Não, só que é muito importante. As emoções é a fase do nosso desenvolvimento mais arcaica, mais antiga. Alguns teóricos afirmam que quando a gente nasce, nós somos extremamente emocionais. Que com o passar do tempo, de uma forma lenta, nós vamos desenvolvendo o aspecto racional. Ou seja, as emoções ela é muito importante desde o início da nossa vida. E também até o final da nossa vida. Esse trajeto do início ao fim, que é a nossa vivência, nós temos que entender as emoções, porque ela está presente em todo momento da nossa vida. As emoções, elas são expressões do nosso corpo diante de algum acontecimento. Expressões de afeto. E quando eu falo afeto, não estou falando como sinônimo de carinho, de amor, não. Mas aquilo que afeta o indivíduo, que traz uma significância ao indivíduo, que atinge essa pessoa. Então são expressões de afetos acompanhadas de reações. Reações intensas e breves diante de algum evento inesperado ou que se aguarda muito. Então é consenso entre todos os estudiosos que as emoções são reações. E são reações automáticas. E quando eu falo automáticas, eu estou falando que o indivíduo não prepara as emoções. O indivíduo não elabora as emoções naquele determinado momento, mas que surge. Alguns teóricos eles afirmam que nós podemos até segurar a lágrima, só que o choro interno nós não conseguimos segurar. Claro que depende da intensidade dessa emoção. Tem momentos que nós tentamos segurar o choro, só que desce a lágrima, o olho começa a ficar mareado e assim acaba nos entregando, né? Falando qual é a emoção que nós estamos sentindo. Dessa forma, as emoções é um momento de tensão do organismo, do corpo, e as reações corporais são como as descargas dessas emoções, expressão das emoções. Em alguns artigos, vários estudiosos afirmam que as emoções dependem de 5 componentes, que são a cognição, os sintomas físicos, a motivação, a expressão motora e a experiência subjetiva. A cognição é a parte do nosso corpo que avalia esse acontecimento, avalia esse evento, avalia as pessoas talvez, o que aconteceu, faz essa avaliação. Os sintomas corporais, físicos, é que vai trazer uma regulação para o nosso corpo. Um exemplo é o suor. Nós começamos a suar, as mãos começam a suar também, nós ficamos um pouco mais agitados dependendo da situação, a nossa respiração fica mais ofegante, mais rápida e tudo isso para trazer uma regulação para o nosso corpo. Talvez se o nosso corpo está muito quente, nós começamos a suar para trazer o refrigério para o nosso corpo. E também existe a motivação, que é o que vai trazer a preparação em nosso corpo para determinada ação, a como agir. E assim entra a expressão motora, que é realmente a nossa ação diante desse acontecimento. Talvez até fuga, sentiu medo e foge, ou sentiu ameaça, luta, combate. Mais ou menos isso. E aí entra a experiência subjetiva, que é o que vai fazer a monitoração dos objetos e que vai trazer o aspecto que vai fazer nós guardarmos aquele momento.
Aí lá na frente, quando acontecer algo semelhante, talvez as mesmas emoções que aconteceram antigamente acontecem nesse momento por causa que o acontecimento, o evento é semelhante. E essa questão da memória com as emoções é muito interessante, que eu pretendo falar também em outro vídeo. E também vale destacar que existe a questão social. É a forma que eu me expresso para as pessoas. Um exemplo é a minha expressão facial. Determinada emoção emergiu e eu faço a minha expressão. Talvez de raiva, olha como eu tô bravo, ou de riso, né? Ou até de medo, ou de nojo, tal, alguma coisa de nojo, é a minha forma de expressar também, ou até mesmo pelo tom da minha voz, né? Certamente se eu falar assim, eu estou muito bravo com você, não vai fazer muito sentido, né? Mas se eu falar, eu estou muito bravo com você, aí faz mais sentido. Eu comunico também através da minha expressão vocal e até da expressão facial. Então beleza, entendido um pouco sobre as emoções, um pouquinho mais do seu funcionamento, claro que é muito complexo, eu quero trazer a importância das emoções. Não só a importância, como eu já falei, de saber sobre elas, mas a importância das emoções em si na nossa vida. Todas as emoções são importantes, todas. Não existe emoções negativas e emoções positivas. Quando eu trago esse aspecto de positivo e negativo, eu já logo trago um ar de julgamento. E é isso que acontece na formação de muitas crianças. Porque os pais ensinam que existem emoções que não podem existir. Quero dar um exemplo. Imagine numa família. Uma família que tem uma criança de mais ou menos uns 4 anos, 5 anos. E nessa fase nasce seu irmãozinho. Um irmãozinho que ele está de colo ali, bebê ainda. E esse menino, vamos colocar que é um menino de 4 anos, ele sente ciúmes. Sente ciúmes do bebê. Porque a atenção não é mais só para ele, mas também é pro bebê, é mais pro bebê. E essa criança, ela expressa esse ciúme e talvez até uma raiva. E quando essa criança expressa esse ciúme, essa raiva, o que os pais fazem? Falam assim, não, você não pode sentir raiva do seu irmãozinho. Você não pode, se você sentir isso, ou se você sentir raiva do seu irmãozinho, tá errado. Logo, quando a criança ouve isso, ela já vai aprender que existem emoções que ele não pode ter. E quando ele entende que ele não pode ter tal emoção e ele tem tal emoção, ele logo vai se sentir como alguém inadequado. E vai crescer uma pessoa que vai tentar a todo momento mascarar as emoções, até mesmo de si. Vai tentar mascarar as emoções, não vai querer expressar e nem aceitar. Logo, vai ser uma pessoa que não vai saber lidar com as emoções porque não aprendeu a expressar suas emoções. Quando essa criança expressou sua emoção, ela não foi bem recebida. E assim ela aprendeu que existem emoções negativas e emoções positivas, mas não existe. O que existe é emoções agradáveis e desagradáveis, mas ambas são importantes. Guardem isso. E é isso que o filme Divertidamente, esse que está passando aqui, quis trazer de uma forma lúdica, de uma forma de brincadeira, de uma forma como comédia, a importância das emoções, todas as emoções. Nesse filme vai mostrar que quando a alegria quer tomar o controle de tudo, em todas as situações, acaba dando errado. E assim traz ao nosso conhecimento também a importância da alegria, mas da mesma forma a tristeza, o medo, a raiva e o nojo. E quando eu não entendo isso e a todo momento eu quero mascarar a minha tristeza, eu quero esconder a minha tristeza ou a minha raiva, o efeito é o contrário. Quando eu mascaro essa emoção, ela se intensifica. Quando na verdade nós não devemos mascarar, nós devemos aceitar. É através da aceitação e da vivência desta emoção que eu consigo viver e lidar com ela. É importante
nós sabermos viver a tristeza. Quando a gente aceita a tristeza, é aí que a gente passa bem esse momento. Não quando eu tento fugir da tristeza a todo momento, não quero estar triste. Não que você queira, mas a fuga piora. Fugir do sofrimento é por si só um sofrimento. Quando você tenta fugir dessa emoção desagradável, você de uma forma dá maior importância a ela. Você dá maior crédito a ela. E assim ela te afeta mais. E é quando você aceita essa emoção que você passa a lidar bem com ela. São nesses momentos que você entende o que você precisa fazer. Ou procurar ajuda em um profissional, ou tomar determinada ação, mas você saber lidar com ela. Não deixe que essa situação te controle. Não deixe que você seja uma marionete do que está acontecendo dentro de você, mas que você venha entender o funcionamento disso, a importância disso e assim você saber viver bem diante desse momento. Então esse foi o nosso primeiro vídeo abordando o tema. Se você gostou, deixa aí o like. Se você não gostou, deixa o dislike também. Comenta aí alguma situação ou alguma dúvida. Também me segue nas redes sociais. Então é isso. Deus te abençoe. Paz. Que tanto a alegria é importante, mas também o medo é importante, o nojo é importante, o medo é importante e também a raiva é importante. Não falei tristeza?